Bom dia, inspiradores! Aqui é o Rômulo Vir e esse é um podcast para empreendedores e intraempreendedores, que é o principal. Esse é mais um Café com Inspiradores, um programa que veio para levar excelentes memórias ao cognitivo das pessoas e empreendedores, e especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Nessa sexta-feira, dia 9 de julho, já está conosco o Mauro André, CEO da Medical Sun e rebatedor do programa aí, nosso parceiro. Bom dia, Mauro. Ele deve ter caído no gap aí da internet. Proprietário e fundador da Medical Sun, Rogério. Ele veio para nos acompanhar levantando a régua e trazendo muitas ideias e muitos insights para nossos ouvintes. O Medical Sun, hoje uma das maiores empresas de Estrela. Não sei se já não está passando a Brasilato do Rogério aí. Obrigado, Mauro, em nome dos ouvintes, muito obrigado. Estamos em várias plataformas. Estamos no YouTube, principalmente no Spotify, e ficará salvo aqui em nosso canal do Instagram, todas as lives. Café com Inspiradores, escute caminhando na sua academia ou na sua pedalada ali no Spotify. Independente de onde estiver escutando, por favor, deixe um like, convida um amigo, envia um aviãozinho. Vamos colocar o Mauro Santos de novo aqui, Rogerião. E por fim, nossos grandes patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que com preços democráticos te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade, mais de 400 mil clientes atendidos. Vendedores no mundo físico e afiliados no mundo digital. A primeira live e-commerce do Brasil com prateleira infinita é nessa terça-feira, às 7 horas da noite. Seja bem-vindo ao Templo de Estilo e Moda, lojasprata.com.br. E Medical Sun, desde 1994, a Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias em equipamentos estéticos. Há 25 anos, investimos nossos esforços em atender profissionais de saúde e beleza em todo o Brasil. E é isso aí, o Brasil está ficando muito mais lindo, porque tem muita tecnologia embarcada na Medical Sun. Em todo o Brasil e logo em muitos países, né, Mauro? É isso aí, pessoal. Bom dia. Deu uma caída antes, mas eu estava falando do meu cabelo, ele dura 4, 5 dias só, depois já, se não cortar de novo, ele me transforma. E é aquela história do Lisca que falou para ti que foi o melhor jogador, que ele viu jogar os primeiros 15 minutos de jogo, lembra? Então, eu só fiz a relação e bom dia a todo mundo. Bom dia, Rogério. Um prazer aí estar acompanhando você aí, poder te conhecer um pouco melhor, né? E Legal. Toda a galera que está com a gente também. E o pessoal depois que vai estar ouvindo o nosso podcast aí, a gente também está saudando todos vocês. Nessa manhã do dia 9 de julho de 2021, já são 16 meses que foi declarada a pandemia no Brasil. E o que isso tem de bom? Isso é um prato cheio para todos os empreendedores que estão aproveitando a oportunidade para se reinventar, mudar conceitos, inovar, se digitalizar e até mesmo reconstruir suas vidas. Quando falamos de empreendedores, estamos falando, obviamente, de todo o intraempreendedorismo dentro das empresas. Nessa manhã, estaremos conversando com o responsável por incentivar, educar, ensinar, transformar, direcionar. Estaremos ouvindo o homem que teve muita paciência, que conduziu na sala de aula milhares de líderes e administradores a se sentirem especiais, distribuindo amor com todo o seu conhecimento e que fez de seus alunos os mais importantes na sala de aula. Ele que construiu uma memória junto aos seus alunos de que tudo é possível, basta querer. Ele que ensina por histórias e metáforas. Ajudou a organizar e a edificar a cultura e repensar processos, colocando metodologia na Brasilata e na Univas. Formado em administração, mestrado em administração, gerente da Inovatis, incubadora de tecnologia, especialista na administração de produtividade. Bom dia e bem-vindo, Rogério Kober, nosso capitão. Muito bom dia, gente. Para mim é um orgulho imenso participar aí dessa live, tá, Rômulo? E eu espero estar à altura aí de tudo aquilo que tu estás dizendo aí, né?
eu sou um dos responsáveis, né? Certamente eu me sinto assim, né? E na Brasilata eu não fui diretor, eu fui supervisor de PCP, Planejamento e Controle de Produção. E foi mais um aprendizado, com certeza foi mais um aprendizado. E o que eu espero aqui é passar um pouco, pelo menos um pouco do conhecimento aí e das vivências e experiências pela vida toda aí para os ouvintes aí que eu sei que vão estar com certeza ligados conosco. Maravilha, maravilha. Rogério, por favor, dá um overview geral da tua vida aí, Rogério. Tenta colocar, Nelson, na mesma página que tu, nesse livro espetacular aí, que é a sua vida, em ajudar pessoas, em transformar empresas e ajudar muitos líderes empreendedores a serem aí protagonistas da sua vida aí. Por favor, Rogério. Legal, legal. Rogério Kober é o segundo de 4 filhos do seu Alberto e da dona Iracema Kober, que estão em casa agora, certo? A gente veio do interior muito novos, né? Eu só tinha 2 irmãos na época ainda, e aqui na cidade a gente fez o que a grande maioria da nossa geração fez, né? A gente estudava, depois, isso durante o dia, depois a gente teve que parar de estudar durante o dia, trabalhar durante o dia e estudar à noite, 14 anos já trabalhando. Meu primeiro emprego foi na antiga Cartel, que era uma empresa que fabricava caixas para sapatos, né? Mas em função de tudo que os nossos pais diziam, que eles não tiveram oportunidade de estudar, de se qualificar, e a educação que eles deram para nós, eles nos incentivaram a estudar. E eu fui seguindo a minha carreira de administrador, depois que eu entrei na faculdade, e casualmente na época eu entrei na Brasilata, e isso, eu fiquei 20 anos lá, né? Isso me ajudou bastante, porque a grande maioria das coisas que eu aprendia lá na faculdade, eu aplicava na Brasilata. E isso para mim foi um ensinamento fantástico. Depois eu fiz um mestrado, e em 1997 eu fui convidado pelo professor Carlos Cirne, meu amigo, a ministrar uma disciplina na Univates, e a partir dali, então, a vida e a profissão de professor, ela se iniciou, e eu já estava na época dando aula no Alberto Torres, tá? E a coisa só foi dali em frente, né? Que é uma coisa que eu adoro, eu me sinto maravilhosamente bem numa sala de aula. Depois eu saí da Brasilata e entrei na incubadora, como tu disseste antes, né? Durante 10 anos eu fui gerente da incubadora da Univates. E nesse meio tempo também, alguns colegas e eu, a gente começou a dar consultorias para algumas empresas que nos solicitavam. Nós nem procurávamos as empresas, elas que nos procuravam, né? E hoje a gente tem o professor Jairo Verman, o professor Eloni Salve, que foi pró-reitor da Univates, inclusive, né? E a gente tem uma empresa que trabalha com consultoria, com assessoria, com palestra, com treinamentos, mentorias e assim por diante. Resumidamente é isso que eu tenho para falar, tá? Maravilha, maravilha. Rogério, aproveitando o gancho aí da incubadora, hoje está mais fácil ensinar os jovens e transferir conhecimento, ou hoje tem mais resistência e o pessoal não quer nada com nada? Olha, eu posso dizer que tem das duas formas, tá? Galera mais nova, O que a gente nota, uma coisa preocupante, viu? Eu tenho isso como uma crítica, porque eu trabalhei em muitas turmas, eu trabalhei de alunos que estavam entrando na faculdade, né? Bichos. E o que a gente nota é que boa parte deles não vem preparado para o ensino superior e para iniciar o estudo e se dedicar a uma profissão. Falta base, falta muita coisa ainda, né? E esse é um problema, porque aí você tem que nivelar e você perde muito tempo nivelando. E aí depois você começa o processo, mas realmente é um pouco mais complexa a situação, sim, com certeza. O professor, deixa eu aproveitar aqui, Rômulo, pegar esse gancho, professor, é
é incrível esse negócio de conexão, né? A gente nunca tinha conversado, pô, já te seguia já no LinkedIn, e você falou Cartel aí, a minha mãe trabalhou na Cartel, depois tu falou Brasilata, né? O pai da minha esposa, né, que é meu sogro, o Wagner, trabalhou na Brasilata, inclusive por causa da Brasilata, que ele veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e por causa desse feito, quis Deus, quis a vida que eu conhecesse depois a minha esposa, né? Como que a conexão é uma coisa incrível. Eu comentando ontem com um amigo que a gente tem em comum da entrevista de hoje, aí o cara me disse assim, pô, cara, todos esses atributos do professor, eles esqueceram de dizer ele é um baita quarto zagueiro, é um baita zagueirão. Eu disse, pô, eu vou falar hoje lá, o nosso amigo aí, o Fernando Reis, eu contando do teu currículo para ele e tal. Fernando! A gente poder ter assunto, ele falou, não, de tudo que tá dizendo aí, professor, diretor, ele é um baita zagueiro, não tem igual. Aí, é para dizer isso aí para ele. Mas, o professor, eu tenho oportunidade, esses últimos anos, aí, poder conhecer outros lugares do Brasil, né? Eu tenho fornecedores e parceiros comerciais em todos os lugares do Brasil e da América do Sul também. Mas eu tenho um especial em Campinas, um fornecedor, que ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, Mauro, a teoria sem a prática, ela é ineficiente. A prática sem a teoria, ela é perigosa. Mas a teoria somada à prática, ela é imbatível. Ele sempre me fala isso. Perfeito. E aí, em cima disso, professor, que tu tem essa vivência da academia, do conceito, do estudo, e também a vivência do empreendedorismo, tanto em grandes empresas como também no teu empreendedorismo, do teu negócio hoje, de palestra, de consultoria, trazendo para a galera que está nos acompanhando, qual é o ponto de equilíbrio da gente poder entender esse conceito, uma vez que hoje existe muita polarização nisso, existe uma linha dizendo que esse negócio de estudar está por fora, o negócio é começar um negócio para frente, e aí existe uma outra linha que ainda lembra de 30, 40 anos atrás, que você dizia que quando tinha um diploma era garantia de segurança e garantia de sucesso. Sim. Aí pega uma pessoa que nem você que, pô, tem uma baita numa balança equilibrada, tem a parte da academia, do conceito, do conhecimento e a parte do empreendedorismo. Aonde que entra esse equilíbrio aí para a gente poder entender essa harmonia? É importante dizer que uma pessoa que tenha um nível de estudo baixo não é proibida de fazer sucesso, né? Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que já faleceu, inclusive, o Raul Randon, né? O Raul Randon, ele tinha o 2º grau completo. E ele criou uma gigante, uma empresa fantástica. E tudo que ele metia a mão, ele transformava em ouro. Ele era o Midas, praticamente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a teoria e a prática têm que andar juntas. Mas o que eu vejo é que, às vezes, falta, talvez em função de oportunidade, porque, veja bem, eu comecei a trabalhar com 14 anos. O Rômulo já trabalhava também com o pai dele, já muito novo, né, Rômulo? Com certeza, sim. Né? Sim, com certeza. E você também deve ter começado a trabalhar, enfim. Hoje o que acontece? Hoje o pessoal vai para o mercado de trabalho, vamos lá, com 18 anos, 19 anos. Além do que, não existe oportunidade para todas as pessoas trabalharem. E esse é um problema, porque a pessoa não tem a carteira assinada ainda. E esse é um problema, porque... Pode falar. Isso. Não, desculpa, que tinha travado para mim aqui. Pode continuar, tá. Professor. Então, o que acontece? Eu participo de muitas entrevistas de contratação das pessoas nas empresas. E o que a gente nota? A falta de experiência e a falta de conhecimento. Mas... Claro que não são todos, né? Mas hoje o que acontece? O pessoal, eles sabem muitas coisas, mas talvez não as coisas que eles deveriam saber, ou algumas coisas que eles deveriam saber, né? E eu acho que se isso acontecesse, né? Se as pessoas se dedicassem, se qualificassem mais, se preocupassem... Gente, hoje na internet, hoje você faz curso de graça de qualquer coisa. Verdade. Mas o aproveitamento depende de você. Não adianta, mas o curso é bom? Bom, depende de você. Se você se dedicar, o curso vai ser bom. E senão, não vai ser bom. Hein, Rogério, hein, Mauro? No caso do seu Raul Randon aí, é um fenômeno, né? Uma régua aí, o Rogério puxou uma régua aí bem acima, que legal, né? Bom saber isso aí.
E o que eu vejo muitas vezes, Mauro, eu não sei se faz sentido para ti, muitas vezes a gente já está fazendo algum tipo de atividade dentro da empresa, e aí quando tu vai ler alguma teoria, tu fala, nossa, olha aqui, cara, isso aqui que eu estou fazendo tem muito a ver com aquilo lá, velho. Olha que interessante, né? E Rogério, eu achei fantástico o que o Mauro falou, essa questão que ele te levantou, é perfeito. Eu queria te fazer, cara, uma pergunta, e eu acho que para mim essa é a tua maior qualidade, Rogério. Que quando eu chegava na sala de aula, cara, a sensação que eu tinha, tu como professor, é que tu estavas esperando nós, cara. Não era nós que esperávamos o professor. Era aquilo lá que parecia assim, ó, pai, eu cheguei, entendeu? Eu olhava se eu cheguei e aquilo ali abriu o meu coração para tu poder me ensinar. Enquanto tu me dava o protagonismo, tu me transferiu o protagonismo, mas era eu que recebia aquele ensinamento. Eu queria que tu falasse um pouco disso aí, porque eu acho que é uma semente aí para todos nós que damos feedback, tentamos ensinar, aculturar as pessoas aí. Perfeito. Inclusive, se tu vai lembrar, Rômulo, eu sempre colocava uma música, né? Lembra? Sim, verdade. Uma música, né? Para o pessoal relaxar, porque eu sabia que o pessoal tinha passado o dia todo no seu local de trabalho, né? E eles vinham tensos, eles vinham... Então, uma música para relaxar, né? Deixava o pessoal tranquilo. E sim, cara, eu me preparava para... O pessoal fala aquela frase famosa que todo mundo sabe, né? Se você faz o que... Se você trabalha com o que você gosta, você nunca irá trabalhar, né? Você se dedica e você se realiza com relação a isso, né? Então, sim, eu acho que é muito importante você passar essa energia para os alunos, para que eles se sintam o centro do aprendizado. É aí que tá o segredo do negócio. Boa. Ô professor, rapidinho aqui, ó, de tudo que tu está falando, tem uma coisa importante que o Rômulo disse também, passar a mensagem de querer estar lá. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Quando uma pessoa, o ser humano, está perto de você e ele percebe que você quer estar ali, eu acho que naquele momento ali, toda a barreira que ele tem, ele já deixa de lado, né? As portas se abrem quando a gente tem uma sensação de uma presença que deseja estar ali, né? Então isso vale para a sala de aula, vale para o trabalho, vale para o dia a dia, vale para as relações, vale para as amizades. Pô, às vezes você está num lugar, a pessoa está lá, mas nitidamente ela não quer estar ali. Alguém para te atender, nitidamente não queria te atender. E isso acontece em todas as relações, né? Então eu acho bacana isso, porque eu também vivi isso, Rômulo. E a gente conta nos dedos. Eu tive professores fantásticos, mas realmente os melhores eram aqueles que queriam estar lá. A história do professor esperar, parece que está esperando vocês, é algo fantástico. Legal, isso aí. Maravilha. Ô Rogério, na parte da incubação ali na Univats, acredito que tu teve muitas e muitas experiências bacanas com pessoas inovadoras, com pessoas com mentes brilhantes, aí como nosso amigo Mauro, aí, que está em todo o Brasil exportando já equipamentos estéticos. Eu queria te fazer uma pergunta que tem muito a ver com o primeiro gancho que o Mauro puxou. Aonde tu viu o maior erro de quem não avançou? Vamos pensar que nós estamos aí com muita gente pensando em colocar negócios, startar novos projetos. Aonde tu viu o maior erro deles? Na ideia ou na execução? Olha, a ideia, ela é o início, tá? A ideia, ela é o início. Existem ferramentas como, por exemplo, plano de negócios, tá? O plano de negócios é um local onde você coloca toda a sua ideia, como é que você vai executar a sua ideia, quanto você vai investir na sua ideia, em quanto tempo que você recupera seu investimento, tudo que você precisa está lá naquele plano de negócio. Inclusive, a análise SWOT, que os administradores aprendem, né, a analisar as fraquezas, os pontos fortes, né, as oportunidades e as ameaças, né, tudo está ali. Um grande erro que eu vejo é o seguinte: o pessoal tem uma ideia, aparentemente a ideia é boa, e eles colocam a ideia em prática sem antes fazer uma análise detalhada. E o que eu vejo é muita gente quebrando, porque ainda continua, né? O pessoal do Senai, do SESI, eles fazem levantamentos, e o índice de empresas brasileiras que quebram após
3, 4, 5 anos é muito alto. Por quê? Porque falta justamente essa ideia, essa análise, né? Então o pessoal acha que é só alugar uma sala, colocar um produto lá e ficar atrás do balcão esperando o cliente. Só isso não basta. Tem que fazer análise de mercado, tem que fazer análise econômica financeira, quanto que a empresa, qual é o custo fixo da empresa. Eu só imagino, por exemplo, vamos pegar como exemplo a Júlio de Castilhos aqui em Lajeado. Quanto é o custo fixo de uma sala média na Júlio de Castilhos? Estamos falando de aluguel, IPTU, internet, né? Toda essa, só isso já passa, olha, eu vou exagerar aqui, passa de 15 mil. Veja, você tem que sair faturando 15 mil sem ter nada dentro da loja, sem ter funcionário, enfim, olha a dificuldade que é isso. Mas se você planeja e analisa antes, com esse plano de negócio, que é uma ferramenta, por exemplo, tá? Você consegue enxergar o que vai acontecer. E aí você resolve se você investe ou não investe. Exato. Ô, professor, eu tenho aqui, o Rômulo também vive isso e eu acredito que você também. A gente tem sempre aí no dia a dia pessoas que nos apresentam negócio, nos oferecem negócio. O mundo, o business que a gente vive, ele está sempre conectado, né? Então, o cara te conecta, vê que você tem algum canal que faz sentido e vai te apresentando vários negócios. Aí eu uso sempre a premissa de 3 perguntas quando as pessoas falam em novos negócios ou quando as pessoas chegam para perguntar, olha, o que tu acha? Eu tenho essa ideia, eu tenho aquilo e tal, né? Eu sempre trabalho assim, ó. Qual o problema que o teu negócio, a tua ideia vai resolver? Sempre pergunto isso, né? Qual o problema que tu vai resolver? Segunda coisa, qual o público-alvo? Porque a gente vive na era do nicho, do segmento, da especificidade. Perfeito. Então, Perfeito. vou fazer um sorvete. Cara, sorvete para quem, pô? Porque tu tem ali o gelato, que é um sorvete premium, depois tu tem o... Vai concorrer com, né? Vai concorrer com quem? Porque tem que estar posicionado, né? E mais importante, no final, eu pergunto qual o preço que tu está disposto a pagar. E eu confesso para ti que 90% das pessoas até consegue te dar uma explicação ali das primeiras 2 perguntas, mas a última elas têm muita dificuldade de entender muita o preço dificuldade. que vai pagar. O Rômulo é um cara que paga preço todo dia, você também contou desde a história, chegou do interior, teve que trabalhar, estudar, enfim. Como que tu vê hoje, tu tá nesse mercado de pessoas querendo empreender, tu tá ali dentro do hub de inovação também. Como que tu vê hoje a disponibilidade das pessoas de pagar preço, uma vez que a gente vive uma era de internet onde todo mundo se apresenta bonito, rico, num carrão, andando de helicóptero, enfim. Eu em um ano eu fiquei milionário, eu tiro 5 férias por ano, eu vou para Cancún, eu vou lá para não sei aonde, né? Como que tu vê a disponibilidade das pessoas de pagar preço? Porque esse detalhezinho, muitas vezes, o pessoal esquece de falar, né? Sim, sim. A realidade é outra, né? Aquele negócio de carrão, apartamento de cobertura na praia, não sei aonde, né? Para muitos, para a grandíssima maioria, não é uma realidade, né? Mas eu só vou pegar um exemplo do que... Quando eu fiquei uns 10 anos lá na incubadora, eu era o primeiro contato de quem queria abrir um negócio, de quem queria abrir uma empresa, de quem queria começar efetivamente um processo onde ele iria desenvolver um produto, desenvolver um mercado e principalmente desenvolver preço. As pessoas que vinham nos procurar, eu imagino que isso não deve ter mudado muito, eram pessoas técnicas, então vinha lá, o engenheiro mecânico vinha lá, o engenheiro elétrico vinha lá, o arquiteto vinha lá. Normalmente, os cursos superiores, né? Inclusive, hoje tem pessoas, administradores, né? Ajudando arquitetos, médicos, para organizar o seu processo, porque nem todos, a grande maioria não tem essa expertise e não aprende isso na faculdade. E esse é um problema, tá? Então, o que a gente procurava fazer? Procurava colocar eles num patamar, dizer, pés no chão. Essas 3 perguntas que tu colocaste aí, elas são fantásticas, mas a última hoje eu imagino que seja, imagino não, tenho certeza, a última, ela digamos assim, é uma arma. Se uma empresa consegue vender valor e não vender preço, ela está num outro patamar. Por quê?
Porque o valor, as pessoas, quando tem valor no negócio, as pessoas não se importam com o preço. Elas pagam o preço pelo valor que é dado, que é fornecido, que é oferecido para elas. O exemplo melhor que a gente pode ter é a Disney. Qualquer contato que você tenha com a Disney, não interessa em qualquer tipo de meio de comunicação, ou indo lá pessoalmente, você sai de lá maravilhado. Inclusive, eles têm um lema que eles dizem o seguinte, olha, qualquer empresa é nosso concorrente. Bom, mas eu me lembro que eu vi isso, eu li isso, e aí quando um dos CEOs lá falou isso numa palestra, alguém levantou a mão e perguntou, mas a gente não está entendendo, como que um posto de combustível vai ser concorrente da Disney? E aí ele explicou, ele disse o seguinte, olha, um cliente pode ligar para o posto de combustível e logo na sequência ligar para a Disney e fazer a comparação de como foi o atendimento. Pronto, tá aí, ó. Ele é nosso concorrente, porque ele pode ter um atendimento melhor ou pior do que o nosso. E os clientes, eles comparam. Hoje os clientes, eles são inteligentes, eles são mais exigentes e eles, em muitos casos, conhecem mais do que o próprio vendedor, porque eles pesquisam. Então, se você não vender valor, realmente você tem que repensar o seu negócio. Rogério, o que nós estamos fazendo hoje aqui é levar um pouquinho de conhecimento, de ideias, de insights para todos os inspiradores. E como tu veio desse ramo nobre aí, e eu gostaria que tu viveu o auge aí da educação presencial, da presença física, e hoje nós estamos o tempo inteiro transferindo cultura, transferindo vontade, energia, transferindo conhecimento, aplicações. Nós na empresa que passamos o tempo inteiro em contato, 24... Ontem, só para ter uma noção, eu fiquei, eu acho, uma das nossas lojas, mais de 2 horas conversando com eles, de Lajeado, eu estava em Lajeado. Então essa transformação digital, por onde anda a educação e esses ensinamentos à distância, como é que foi esse processo da Univates? Eu acho que a universidade nossa sentiu bastante também. Eu queria que tu colocasse aí, se nós acabamos demorando um pouco para startar ali dentro. Qual é a tua opinião aí? Bom, eu sou um defensor da aula presencial, tá? Um colega meu, o professor Salvi, passou em 2018, ele passou 6 meses na Europa, no ano sabático dele, tá? E então lá ele andou por diversos países e visitou diversas universidades. Quando ele voltou, eu fiz a seguinte pergunta para ele, porque na época eu já notava, mesmo antes da pandemia, que nós estávamos aqui no Brasil migrando maciçamente para as aulas à distância. E eu fiz essa pergunta para eles, professor, Salve, me explica como que o pessoal está fazendo na Europa. Eu já tinha visitado, eu fui para a Europa em 2011, eu visitei algumas universidades, na época eles já disseram isso para mim, eu só queria confirmar. E ele confirmou, ele disse que ele conversou com muita gente lá, e lá eles nem fazem muita questão de falar em aula virtual, de falar em aula à distância. Lá eles dizem, olha, a gente tem algumas disciplinas, no máximo 20%, a grande maioria não tem isso. Lá, principalmente nos países desenvolvidos, evidentemente, né? Sim, sim. As aulas são presenciais. E eu vejo isso como um problema aqui no Brasil, porque para uma aula à distância tem que haver dedicação, disciplina, consistência, e a nossa cultura aqui, ela não vai de encontro a isso, tá? Nós temos na minha ótica, nós temos um problema sério, porque quando esse pessoal se forma e eles vão procurar emprego, é como eu disse para vocês, eu participo de diversas entrevistas. A gente entrevista lá uma pessoa, eu fiz um curso técnico de tal coisa. Tá, então vamos lá, vamos fazer um teste para ver se tu tem um conhecimento básico. Olha, o conhecimento básico, claro, não são em todos, né? Porque quem se dedica aprende. Para qualquer coisa vale isso, tá? Mas a gente nota uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque a gente nota que a pessoa, ela fez o curso, ela tem o diploma, mas ela não se dedicou como ela deveria se dedicar. E aí o aprendizado não acontece.
Esse é um grande problema. O que eu vejo daqui para frente, né? Eu vejo o seguinte, eu imagino que o ensino aqui no Brasil ele vai continuar sendo, se a gente pegar aqui na região, Rômulo, aqui, Lajado e região aqui, deve ter mais de 20 universidades ou né, essas organizações aí oferecendo cursos à distância. E eu imagino que o pessoal deve pensar em fazer um meio termo, porque sim, só virtual não vai dar certo. Ô Rogério, ô Mauro, vê se não faz sentido, eu estava esse tempo estudando as novas formas de educação até, e obviamente eu acredito que a parte física, né, hoje, ela é super necessária, mas ela não primeiro eu imagino a parte digital, onde eu te envio conteúdos de educação, onde tu aprende e vem para a aula física, e não ao contrário, onde às vezes tu vem para a área física e daí tu dá um tema de casa, entendeu? Aí o pessoal chega muito por baixo, muito pobre de conteúdo, e aí tu não consegue, tu tem que nivelar, e até tu nivelar acabou a aula. Então quando o pessoal já chega com mais conteúdo, já chega com mais nivelado, aí tu entrega algo presencial mais forte, né? Mauro, Rogério, nós temos o compromisso de encerrar sempre às 7h30, o papo tá muito bom, a gente já é 7h33. Mauro, eu queria que tu desse aí alguns spoilers final, uma última pergunta ao Rogério. O Rogério fizesse um encerramento, uma mensagem única aí, ele que teve centenas, talvez milhares de alunos, né, Rogério? Foi um dos caras mais premiados na universidade, com todo esse carinho, esse amor que tu colocou na tua profissão. Uma excelente sexta a todos os inspiradores aí. Maravilha, agradecer vocês pela presença, a galera que nos acompanhou aqui, e dizer, professor, a gente precisa de mestres, né, de maestros como você, que inspiram pessoas e que deixam um legado, né? Está cada vez com muito problema de professores, essa é a verdade. Uma que poucos querem ser, e a gente tem muita... e alguns que estão muito abaixo da média, né? Então, que a gente possa inspirar grandes professores como você. Eu tive grandes professores, pessoas que eu lembro até hoje, pessoas fantásticas, né? Desde a professora que me alfabetizou até os professores do ensino médio, do ensino fundamental. E eu quero dizer para você que Deus te abençoe e continue aí inspirando muitas pessoas, que a gente possa se encontrar muitas vezes. Obrigado por tudo e tenham todos uma grande sexta e um bom final de semana. Legal, obrigado aí, Mauro, parabéns pela empresa aí, pela dedicação. Rômulo, cara, eu sou um admirador teu aí, do teu pai também, convivi muito com vocês aí, vocês certamente moram no meu coração aí. Quero agradecer essa oportunidade, com certeza, deixar uma mensagem final de que quem faz as coisas com paixão, quem faz as coisas com dedicação, consegue alcançar o sucesso. Gente, e o sucesso, uma mensagem final, né? Eu vi que também tem vários ouvintes aí, vários pessoal que está participando, o Leonardo, o Cristian, meu amigo aí também. Uma mensagem que eu deixo final é o seguinte, gente. O sucesso não é ganhar dinheiro, tá? O sucesso é ser feliz. Evidentemente que o dinheiro ajuda, né? Mas o sucesso é ser feliz. Então, se você se dedica, se você consegue praticar, trabalhar naquilo que você gosta, o caminho é muito mais do que óbvio para conseguir isso. Muito obrigado pela oportunidade, tenham um bom dia a todos, aí uma boa sexta-feira. Eita, um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.